A semana que começa mais curta, começa com uma bomba no esporte olímpico brasileiro. O Wallace, que estava suspenso pelo Conselho de Ética do COB, agora recebeu uma suspensão ainda maior por não cumprir a primeira, e junto dele levou a Confederação Brasileira de Vôlei, que também foi suspensa, vai ficar 6 meses sem receber dinheiro do COB. É uma história muito cheia de nuances que eu vou tentar explicar. Vocês sabem, o Wallace foi lá na rede social dele e postou uma incitação à violência contra o presidente Lula, sugerindo que alguém desse um tiro na cara do Lula. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, entrou com uma representação no STJD, que é o órgão do vôlei que decide com base no Código de Justiça Desportiva, que é o mesmo código que vale para o futebol, para os outros esportes. E entrou com uma representação no Conselho de Ética do COB, que julga com base no Código de Ética do COB. O STJD falou que não era com ele, o Código de Ética suspendeu preventivamente o Wallace, parou de jogar pelo SESI, ficou fora da Copa do Brasil, e depois foi lá e julgou. Nesse julgamento entendeu que ele infringiu determinados itens do Código de Ética e deu uma suspensão dura. 90 dias sem poder jogar pelo clube, pelo Sada Cruzeiro, e 1 ano sem poder jogar pela seleção. O Wallace, que até então já tinha passado mais de 2 meses, estava cumprindo, ou seja, ele não estava jogando, decidiu recorrer. E aí ele recorreu para o STJD, que antes tinha falado que não tinha nada a ver com isso. E o STJD rapidamente expediu um mandado de garantia falando, enquanto eu não avalio, primeiro, se eu posso julgar, segundo, se o Conselho de Ética do COB tem poder de punir um jogador esportivamente, enquanto isso você está liberado para jogar. Aí a CBV se viu entre 2 decisões. Ou ela cumpria a suspensão ao Wallace aplicada pelo Conselho de Ética do COB, que é aplicado pelo COB, ou ela cumpria a decisão do STJD. E aí, sem saber o que fazer, porque uma das 2 decisões ela ia descumprir, se ele não pudesse jogar, ela ia estar descumprindo a decisão do STJD, ela procurou uma câmara arbitral. O que é uma câmara arbitral? É uma empresa, uma entidade privada, mas basicamente uma empresa, que é procurada por 2 partes para resolver conflitos. Por exemplo, quando o Palmeiras e a W Torre entraram em conflito sobre quanto um deve pagar o outro, em vez de ir para a justiça, eles recorreram a uma câmara arbitral. Só que o COB nunca disse que ele aceitava essa câmara arbitral. Falou, eu não concordo com isso. Se quiser, resolve na justiça. Eu não concordo. E isso deslegitima a Câmara. Chegou o processo na Câmara Arbitral. A Câmara Arbitral primeiro pensou, eu posso julgar isso? Não sei. E quem tem razão nessa história? A CECOB, o Conselho de Ética do COB, e a STJD? Não sei. Enquanto eu decido, o Wallace pode jogar. E foi com esse, enquanto eu decido, o Wallace pode jogar, tanto do STJD quanto da Câmara Arbitral, que a CBV falou, tá bom, Wallace, você pode jogar. E era uma decisão, só que, e se lá na frente viesse a sair uma decisão falando, não, o Wallace, a Câmara não tinha poder, o STJD não tinha poder, tudo isso podia melar o campeonato, o Sada então não usou o Wallace, nem na semifinal, nas 2 partidas semifinais da Superliga. E não ia usar na final, nem precisava, o Sada atropelou o Minas. Mas quis usar o Wallace para se reafirmar, falando, olha só, eu uso ele quando eu quiser, e aí usou ele nos pontos finais dos sets, e usou ele para fazer o último ponto do jogo. Isso provocou a CECOB, que entendeu que a CBV, que tinha que cumprir a decisão do Conselho de Ética do COB, não cumpriu. Porque ela, com base numa decisão que para a CECOB não vale nada, que é da Câmara Arbitral, decidiu permitir o Wallace jogar, e o Wallace jogou. Então, por isso, o Wallace suspenso. 5 anos de clube, 5 anos de seleção. Ele vinha falando que não tinha interesse em voltar para a seleção, tá aposentado, já tinha dito isso depois da Olimpíada, disse depois do Mundial de novo. Só que, no processo, ele falou que tem o sonho de jogar Paris. Agora não pode mais. 5 anos suspenso de clube, a discussão é, estava suspenso, mas jogou. Então talvez essa suspensão não valha nada. E 6 meses de suspensão a CBV. E aí que é grave. Porque a CBV fica 6 meses suspensa dentro do COB, significa que são 6 meses sem receber dinheiro do COB, que dá 5 milhões de reais. É uma grana boa. E o que mais o Conselho de Ética do COB fez? Procurou o Banco do Brasil, procurou o Ministério do Esporte e falou, durante 6 meses a CBV não faz parte do COB. Então, se vocês quiserem parar de passar dinheiro para elas, a gente concorda. E aí é ver
se o Banco do Brasil e o Ministério do Esporte, que só repassa dinheiro para a CBV a partir de lei de incentivo ao esporte, que não é, na verdade não é repasse direto e tal, se eles vão topar fazer isso. Oficiou-se o Tribunal de Contas da União para investigar as contas da CBV, uma vez que a CBV gastou R$62 mil, uma boa grana com a Câmara Arbitral. O Radamés Latari, que é o presidente em exercício da CBV, foi suspenso por 1 ano, e ele é o vice-presidente, que está em exercício porque o presidente de fato, que é o Toroca, está muito mal de saúde, não tem como gerir a confederação, e sem os dois, quem assume é um conselheiro secretário, que é o presidente da Federação do Rio Grande do Norte. E é um enrosco grande, porque claramente o Conselho de Ética do COB exagerou na punição, todo mundo sabe que exagerou. O Wallace passa a ser visto, de certa forma, como vítima, mas foi a forma do Conselho de Ética reagir à ameaça de que os STJDs invalidem suspensões aplicadas pelo Conselho de Ética. É uma briga forte, é uma briga contra confederações, existe uma briga interna entre CBV e os clubes mineiros, o SADA, não existe diálogo entre a CBV, os clubes mineiros, a Federação Mineira, que é aliada da Federação Sul-Americana, que é aliada da FVB, né, da Federação Internacional de Vôlei, que é do ex-presidente, que é do presidente brasileiro, né, que é ex-presidente da CBV, o Ari Graça. E por isso, Cruzeiro e CBV não conversam, era tão mais fácil ter concordado em tirar o Wallace do jogo, cumprir a suspensão até agora, não mudava nada no título do Cruzeiro. Mas tudo isso fica feio pro vôlei. A gente fica o tempo todo lembrando que o Wallace fez, é ruim para a imagem dele. É uma situação triste que ainda vai ter muitos capítulos e a gente vai falar bastante disso. Quem quiser ficar sempre ligado no que está acontecendo, entra lá no meu blog no Olhar Olímpico. A gente está sempre atualizando e sempre atrás da notícia, nesse caso o Wallace e no vôlei de forma geral. Beleza, pessoal? Um abraço. Qual?